A partir do momento que nós falamos de um chamado Estado de Direito, o próprio Estado deve se submeter às leis. O próprio Estado, enquanto sujeito de direito, ele também pode ser responsabilizado por eventuais danos causados a terceiros. Então é isso que nós vamos estudar agora, uma responsabilidade do Estado. Lembrem-se do seguinte: responsabilidade do Estado é uma responsabilidade civil, é uma responsabilidade de ordem patrimonial. No fundo, responsabilidade civil, uma responsabilidade de ordem patrimonial, nós também estudamos em aulas anteriores, né? Quando falamos, por exemplo, sobre concessão de serviço público. Quando o Estado não cumpre aquilo que prometeu, muitas vezes tem que pagar uma indenização ao concessionário. Ali é uma responsabilidade civil do Estado? Sim. Só que daí tem fundamento num contrato. O que nós vamos estudar agora é uma responsabilidade extracontratual do Estado. É de fundo patrimonial. É uma responsabilidade civil. Só que não tem fundamento num contrato. Certo? Só para situar bem a matéria, isso acaba sendo importante para evitar alguns erros. Outro cuidado que nós temos que ter aqui. Atualmente, o mais correto é você falar a responsabilidade do Estado, da pessoa jurídica. Porque antigamente era muito comum vocês encontrarem alguns autores que falavam responsabilidade da administração pública. Espera aí. A administração pública, nós sabemos, é apenas um dos aspectos do Estado. Agora, o Estado também é formado por órgãos do Poder Legislativo, órgãos do Poder Judiciário. Então, lembrem-se, atualmente o mais correto é você falar responsabilidade do Estado e não da administração pública. Tá certo que, quando nós falamos ali em termos de Estado, a administração pública, naturalmente, causa mais prejuízos a terceiros, porque ela tem uma atividade proativa, ela tem uma atividade e uma estrutura muito maior em comparação com o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Mas atenção, isso eles já começaram a perguntar em prova objetiva. Atualmente, você também pode admitir uma responsabilidade do Estado por atos legislativos. Atualmente, você também pode aceitar uma responsabilidade do Estado por atos judiciais. Então, se perguntarem na prova, isso é possível. Certo, pessoal? Por exemplo, nós vamos encontrar muita jurisprudência a respeito de responsabilidade do Estado por atos legislativos. Nós até estudamos aqui em conjunto isso, né? Por exemplo, quando o Estado elabora uma lei inconstitucional, e esta lei inconstitucional causa um dano, um prejuízo a uma parcela da população, o Estado tem o dever de reparar esse prejuízo. Tem que pagar uma indenização por atos praticados pelo Poder Legislativo. É possível. Agora, nós também podemos admitir uma responsabilidade do Estado por atos judiciais. Mas daí eu pergunto para vocês, vocês acham que tem muita jurisprudência nesse sentido? Daí não, né? O Poder Judiciário não quer cortar na própria pele, porque eles sabem que depois pode ter direito de regresso, e tem. Mas você pode admitir uma responsabilidade do Estado por atos judiciais com fundamento na Constituição. Então, como eu digo para vocês, todas as noites antes de dormir, vocês devem ler ali o artigo 5º da Constituição Federal. Só 5 incisos. Tá? Só 5 incisos. Ah, eu não tenho tempo. Lógico que tem tempo. Você não tem tempo de ler 5 frases, então você não tem tempo para nada. É isso que eu estou pedindo. E no próprio artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 75, vocês vão encontrar a possibilidade de responsabilizar o Estado
por atos judiciais, em virtude de erro judiciário. A própria Constituição admite isso. E isso eles podem perguntar na prova. Artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Agora, com certeza, nós vamos conversar aqui sobre responsabilidade do Estado. Maior quantidade de exemplos eu vou trazer aqui para vocês de atos realizados pelo poder público, porque fica até muito mais fácil de lembrar. Tranquilo? Então vamos lá. Melhor maneira de você começar a estudar essa matéria é partindo de um conceito. Vamos aqui conceituar responsabilidade extracontratual do Estado. E é bacana já ir deixando por último o estudo dessa matéria, porque vocês vão ver que nós começamos aqui a fazer uma revisão de outros pontos que nós já estudamos. Direito administrativo, como as disciplinas do direito, é um sistema. Uma coisa tem implicação na outra, tá bom? Então, conceito de responsabilidade extracontratual do Estado. É o dever do poder público ou de quem faz o papel do poder público de indenizar prejuízos causados a terceiros em virtude de comportamentos dos seus agentes. Repetindo. Responsabilidade extracontratual do Estado é o dever do poder público ou de quem faz o papel do poder público de indenizar prejuízos causados a terceiros em virtude de comportamentos dos seus agentes. Responsabilidade extracontratual do Estado é o dever do poder público ou de quem faz o papel do poder público de indenizar prejuízos causados a terceiros em virtude de comportamentos dos seus agentes. Tá? Veja, o comportamento do agente público que gera um dever de indenização por parte do Estado pode ser tanto uma ação como uma omissão. Pode ser tanto um comportamento comissivo como um comportamento omissivo. Em muitas hipóteses, o Estado tem o dever de agir. Se ele permanecer parado e isso causar um prejuízo à população, o Estado tem o dever de indenizar. Certo? Isso é muito comum, por exemplo, na prática, eu já vi várias vezes, quando alguém sofre algum tipo de dano porque furou o pneu ou sofreu um acidente numa rodovia, porque tinha um buraco na rodovia. Então, houve uma omissão por parte do Estado no dever de conservar aquela rodovia. O Estado pode ser responsabilizado em virtude de uma omissão. Certo? Tranquilo? Bom, o comportamento do agente público pode ser tanto um ato jurídico como um ato material. Lembram quando nós estudamos em ato administrativo essas diferenças? Ato jurídico e ato material? O que é um ato jurídico? É aquele que produz efeitos jurídicos. Então, uma inadequada declaração de desapropriação. A declaração de desapropriação é um ato administrativo, é um ato jurídico. Se causar algum prejuízo a você indevidamente, então, nesse caso, você tem direito a uma indenização. Isso decorreu de um ato jurídico. Agora, lembre-se, eu já tinha conversado com vocês a respeito disso. O dever de indenização pode decorrer de um ato material. O que é um ato material? A gente já estudou. O que é um ato material? O que é um ato material, pessoal? Aqui é o pessoal que vai passar no exame da ordem, né? O que é um ato material? É aquele que não produz efeitos jurídicos, mas pode produzir reflexos econômicos. Certo? Claro isso. Né? Então, um exemplo que eu sempre utilizo, né? Imagine ali que no Sistema Único de Saúde, na rede pública, num hospital público, um médico público
foi fazer uma operação de amígdalas no sujeito. E acabou fazendo uma operação de mudança de sexo. Né? Literalmente trocaram as bolas aqui. Pergunto para vocês, se o sujeito não ficar satisfeito, ele não tem direito a uma indenização praticada uma indenização que tem que ser paga pelo Estado? Tem. Na verdade, o que é a operação? Vários atos materiais. Ali não tem um ato jurídico, é simplesmente um ato material. Não produz efeitos jurídicos, mas pode produzir uma indenização. Certo? E, finalmente, para nós fecharmos o nosso conceito, o dever de indenização pode surgir tanto de um ato ilícito, mas até mesmo de um ato lícito, realizado pelo poder público. Vejam que interessante. Mesmo o agente público atuando dentro da lei, se esta atuação causar um prejuízo a um particular, o particular terá direito a uma indenização. E aqui nós fechamos o nosso entendimento sobre responsabilidade extracontratual do Estado. Responsabilidade extracontratual do Estado é o dever do poder público, ou de quem faz o papel do poder público de indenizar prejuízos causados a terceiros em virtude de comportamentos dos seus agentes. Pode ser tanto uma ação como uma omissão. Pode ser tanto um ato jurídico como um ato material. Pode ser tanto um ato lícito como um ato ilícito.